agora, né? Bom, primeira questão, número 1, página 25. Ela pede para você verificar se existe função, ou seja, se as regras ali formam uma função de A em B. A primeira é x mais 2. Letra A, x mais 2. X mais 2. Aqui você tem ó, o 1 associado com o 3, o 2 com o 4, o 3 com o 5, o 4 com o 6. Isso é uma função? Claro. Todos os elementos estão associados com pelo menos um de lá. Não tem nenhum associado com 2, certo? A letra A é função, né? A letra B não vai ser função porque, de acordo com a regra x ao quadrado mais 2, na letra B, x ao quadrado mais 2, quando eu pego aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 dá 11. 9, 10, 11, isso. Não tem 11 ali. Então, o 3 não se associa com ninguém de acordo com a regra. O 3 e o 4 não se associam com ninguém de acordo com essa regra, certo? O 1 se associa com o 3, ó. 1 ao quadrado dá 1, mais 2, 3. 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6. Então, associa aqui e associa aqui. Mas o 3 e o 4 não tem ninguém para associar. A letra C não é função. Por quê? Porque está dizendo aí que f de 4 é igual a 1, mas 1 não tem 1 aqui no conjunto B. Então, o 4 não está associado com ninguém, porque o 1 não existe, né? Então, o 4 fica solteiro, porque não existe um marido dela aqui, então não é função. Já a letra D, a D é função, porque, ó, letra D, f de 1 é igual a 3, 1 com 3, f de 2 é igual a 4, 2, 4, f de 3 também é igual a 4, f de 4 é igual a 3, f de 4 é igual a 3. Então, cada uma está associada com pelo menos 1. Então, a número 2, ela dá uma função e pede algumas coisas. Por exemplo, na letra A, pede para dizer quanto é f de 1 mais 3f de 5. Bom, primeiro entenda que f de 1 é um número. É a imagem do 1. Ou seja, eu tenho que pegar o 1, jogar aqui e descobrir quanto vai dar. f de 5 também é um número. É a imagem de 5. Eu tenho que pegar o 5, jogar aqui na função e ver quanto vai dar. E foi o que eu fiz, ó. F de 1, peguei e substituí o x por 1. 1 ao quadrado menos 4 sobre 1 menos 2. 1 menos 4 dá 3, 1 menos 2 dá menos 1. Menos 3 e menos 1. Aí menos e menos dá mais. Então, f de 1 é igual a 3. F de 5, eu joguei 5 no lugar do x. 5 ao quadrado, 25, menos 4 dá 21. 5 menos 2 dá 3. 21 dividido por 3, 7. Então, aqui, ó, f de 1 vale 3, f de 5 vale 7. 3 mais 3 vezes 7. 3 mais 3 vezes 7. 21 mais 3, 24. Então, letra A dá 24. A letra B, ela pede o seguinte, o valor de x para que f de x seja igual a 5. Quem é f de x? Ora, f de x é essa expressão. Então, eu substituí f de x por essa expressão. X ao quadrado menos 4 sobre x mais 2. Multiplicando o cruzado aqui, ó, aqui tem 1, né? Isso vezes 1 dá isso mesmo, x ao quadrado menos 4. 5 vezes x e 5 vezes menos 2. Né? Passei todo mundo para cá, deu essa equação aqui, ó, uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 10 menos 4 dá mais 6. E aí eu resolvi aqui usando soma e produto. Você poderia ter usado Bhaskara, mas de todo jeito você ia achar 3 ou 2, né? X igual a 3 ou x igual a 2. Nesse caso, nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque quando x é igual a 2, aqui fica 2 menos 2, que é 0. O 2, ele não faz parte do domínio dessa função. E por isso que eu coloquei aqui, ó, não convém. NC significa não convém. Portanto, a resposta da número 5 é 3. O 2 não convém por quê? Porque 2 seria o valor de x seria o valor do domínio, e no domínio dessa função não existe 2. Por quê? Por causa da restrição aqui, ó, certo? Na letra C, aliás, ele pede um valor para que a imagem seja nula. A imagem é como se fosse isso daqui, ó. O 5 é a imagem desse x, né? Então, aqui, para que a imagem seja nula, ele quer que o resultado seja 0. Você vai fazer o mesmo procedimento, isso daqui igual a 0, vai resolver e vai... Nesse ponto aqui, você vai encontrar essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4 igual a 0. O 4 passa para o outro lado, fica positivo, raiz quadrada de 4 é 2 ou menos 2. Novamente apareceu o 2 aqui que não convém pelo mesmo motivo. Então a resposta da letra C é menos 2, da letra B
é 3 e da letra A é 24. A número 3 pede para calcular o domínio. A primeira é f de x igual a 2 sobre 3 menos x. Aqui nós temos uma fração, ou seja, uma divisão, e o problema da divisão é com o zero. O denominador, ou seja, o divisor, não pode ser igual a zero, porque não tem como dividir por zero, né? Então eu necessito que isso daqui, o denominador x menos 3, seja diferente de zero. Passa o 3 para o outro lado, fica x diferente de 3. Todo número real serve, com exceção do 3. Conjunto dos reais menos o elemento 3. Eu coloco chave bonitinho para indicar que é só esse elemento, né? Conjunto dos números reais menos esse elemento 3. Na letra B, f de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x. Que tipo de problema eu tenho com a raiz quadrada? No caso dos números negativos, não tem como calcular a raiz de número negativo. Se não tem como calcular a raiz de número negativo, eu preciso que o número que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então, novamente, eu isolo o x, né? Como ele está negativo, eu já uso a estratégia de mandar ele para o outro lado para que ele fique positivo. Então eu tenho 3 maior ou igual a x. Lembrando que isso, na reta, eu tenho lá o 3. O 3 é maior que o x, então o x está aqui ou aqui? Está do lado de cá, né? 3 é maior que esses números aqui, ó. Então por isso que é de menos infinito até 3. Fechado em 3 porque é maior ou igual, ó. Maior ou igual. Então fechado em 3, né? Todos esses números... Ah, professor, mas esses números aqui incluem números negativos. Aqui eu tenho 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 5. Sim, só que quando eu pego esses números negativos e jogo aqui, a soma, aliás, a subtração aqui, o resultado vai dar um número positivo. Por exemplo, pega o menos 5. 3 menos menos 5, menos menos dá mais. 3 mais 5, 8, positivo. Pega o menos 6. 3 menos menos 6 dá 3 mais 6, que é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, quando eu pego números que estão do 3 para cá, vai funcionar. Aqui, novamente, eu tenho uma divisão. A parte de baixo da divisão, ou seja, o denominador, o divisor, ele tem que ser diferente de zero. Mesma coisa da letra A, passa um para o outro lado. Então, todos os números reais funcionam, com exceção do menos 1. Os reais menos o elemento menos 1. E letra D, eu tenho aqui uma raiz e essa raiz está no denominador da fração. Então não pode ser negativo, porque senão não tem como calcular a raiz. Não pode ser zero, porque senão não dá para dividir. Se não pode ser zero e nem negativo, tem que ser positivo, tem que ser maior que zero. Então tá aqui, ó, o denominador, 2 menos x, maior que zero. Não maior ou igual, só maior. E a mesma história da letra B, eu passo o x para o outro lado, 2 maior que x. E aí na reta, para entender melhor, 2 está aqui, 2 é maior que x, então x está para esse lado de cá. E menos infinito até 2. Aberto porque é só maior, né? Então tem o domínio dessas três funções. Letra E, nós temos o f de x, é uma fração, em cima e embaixo tem raiz. Duas raízes e uma fração. Então veja, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar o que funciona em cada parte. Na parte de cima eu tenho uma raiz, e dentro dessa raiz eu tenho a expressão x menos 3. Para que eu possa calcular a raiz disso, isso tem que ser um valor positivo, não pode ser negativo. Tem que ser zero ou maior que zero. Então, x menos 3 maior ou igual a zero. Né? Aí passa o 3 para o outro lado, x maior que 3. X maior ou igual a 3 funciona na parte de cima dessa fração. Né? Na parte de baixo também tem raiz, portanto não pode ser negativo. Só que como está no divisor, não pode ser zero. Então tem que ser maior que zero. Né? 7 menos x maior que zero. Passa o x para o outro lado, 7 é maior que x. Então, nessa parte, números que são maiores, que x aliás, que 7 é maior que ele, funciona. Ou seja, x é menor que 7. E aí o que acontece? Como são duas partes da mesma função, para que um número funcione na função, ele tem que funcionar nas duas partes ao mesmo tempo. Por quê? Se funcionar só em cima e não funcionar embaixo, não tem como dividir. Se funcionar só embaixo e não funcionar em cima, não tem como dividir também.
né? Tem que funcionar nos dois, tem que dar certo nos dois. Para isso, nós fazemos a interseção das duas soluções, né? Colocamos aqui na reta, x é maior ou igual a 3. O 3 está aqui, um número maior que 3 está desse lado, então até infinito. 7 é maior que x, o 7 está aqui, 7 é maior que números que estão aqui, até o menos infinito. Interseção é aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. O 3 está nos dois ao mesmo tempo, então fechado. O 7 está só no de cima, o de baixo não tem 7, porque está aberto, então continua aberto. E a parte do meio aqui, tem ondinha nos dois, então coloca ondinha. Todos os números que estão entre 3 e 7 funcionam nos dois, né? Então, fechado em 3, aberto em 7. Não precisava ter apagado aqui. Fechado em 3, aberto em 7. Letra F é bem parecida, né? Em cima eu tenho x menos 6, isso tem que ser positivo ou zero, porque na parte de cima pode ser zero. Então passo o 6 para o outro lado, x maior que 6. Na de baixo só tem x, x tem que ser maior que zero. Não pode ser zero, porque se for zero não tem como dividir. E aí, mesma história, faz a interseção, só que aqui o x é maior que 6 e o x é maior que zero, então é tudo para lá, né? De 6 até infinito faz parte do domínio, aqui ó, fechado em 6, aberto em infinito. As duas próximas questões, a letra G e a letra H, a letra G você tem raiz quinta de alguma coisa. Quando o índice da raiz é positivo, é ímpar, aliás, quando o índice é ímpar, todo número vai ter uma raiz. Raiz quinta, raiz cúbica, raiz sétima, raiz nona, todo número tem esse tipo de raiz, né? É super difícil de encontrar, mas existe, certo? Só quando é raiz par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, aí não é possível calcular essas raízes de números negativos, né? Mas, por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 8. Quando eu tenho uma quantidade ímpar de sinal negativo, o resultado vai ser negativo. Quando tem quantidade par, aí sim que vai ser sempre negativo, né? É sempre positivo. Então não tem como calcular raízes de índice par. O númerozinho lá em cima da raiz, par. Quando é ímpar, como aqui, raiz quinta de x menos 7, aí todo número funciona, o domínio é o conjunto dos números reais. Na letra H, você tem ali embaixo raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. X ao quadrado, qualquer número que você imaginar e elevar ao quadrado dá positivo. Aí você acrescenta mais 4, continua positivo, não continua? Se você tem um número e aumenta 4, se ele já era positivo, agora continua positivo do mesmo jeito. Então todo número real, por exemplo, menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, mais 4, 8. 0, 0 ao quadrado dá 0, mais 4, 4. Todo número que eu colocar ali vai funcionar também. Portanto, a letra G e a letra H, as duas têm o domínio igual ao conjunto dos números reais. As questões 4 e 5 são as duas únicas questões mais dignas aí, assim, que dá para pensar um pouquinho, né? Então, dá uma lida na questão aí. Já leu? Bom, agora que você já leu a questão, você sabe o que é para fazer, né? Só preencher a tabela. E aí, como ele não deu as quantidades de dias, você coloca os valores que você quiser. Eu, como sou esperto, vou colocar 2 e 3 para ficar mais fácil, né? Então, eu vou colocar aqui 2 e 3. Ora, o custo fixo, se é fixo é porque não muda, né, cara? Então, R$200, nos dois casos. Né? O custo por dia de uso, né? Se um dia você paga R$21, em 2 dias você vai pagar 2 vezes 21, que dá R$42. Em 3 dias, aqui, ó, 3 dias, você vai pagar 3 vezes 21, que dá R$63. Né? E o custo total? Ora, R$200 de custo fixo, mais 42 por uso, 200 mais 42 dá 242. Aqui, 200 de custo fixo mais 63 de uso. 200 mais 63 dá R$263. Né? E aí ele pede também para encontrar uma expressão matemática para o custo em função do número de dias. Olha, se for uma quantidade N de dias, o custo fixo vai mudar? Se mudasse, não era fixo, né? Então, 200. A quantidade, o que a gente fez aqui nesses dois casos? A gente não pegou o número de dias e multiplicou por 21? Então, vai ser N vezes 21. Ou 21N, né? 21N. E lá o custo total, a gente não pegou
200 mais 200 daqui, mais o que deu aqui. Então, o custo total, posso colocar assim, o custo de N dias é 200 mais 21 vezes N. Aqui eu tenho uma expressão que vai te dar o custo para o uso de N dias, né? O lance nesse tipo de questão é você pensar o que eu faço quando eu quero calcular um número mesmo, né? Para resolver essa expressão, encontrar a expressão. O que eu faço? Eu pego a quantidade de dias e multiplico por 21. Se a quantidade de dias é N, 21 é N. O custo fixo, eu somo com o que deu lá no custo por uso, pela quantidade de dias de uso. Então, peguei 200 mais 63, peguei 200 mais 42, 200 mais 21N, pô. E aí, aqui eu representei por C de N o custo em N dias. É uma linguagem matemática, mas não é tão complicada assim. Então, essa aqui, então, é a resposta. Logicamente, se você tivesse escolhido outros números, você tinha encontrado resultados diferentes aqui, né? Se eu usar 5 dias, vai ser 5 vezes 21, vai dar não sei quanto, 105. 200 mais 105, 305. Se tivesse usado 10 dias, ia dar 21 vezes 10, 210. Total, 410. E assim por diante. Então, questão número 5. Essa também é interessante. Lê a questão aí, já leu? Leu, né? Então, o cara vende pendrive. Pendrive, né? O preço de custo é R$40. Isso é um pendrive caro, deve ser um HD externo. Preço de custo, R$40. Comprar lá da China pelo Wix, R$40 cada um. Valor de venda é X. A quantidade que ele vende é 130 menos X. Ao longo de um mês ou dois, aí, sei lá, ele fez observações, anotou todo dia e percebeu o seguinte: se ele vendesse por R$100, ele vendia 30 pendrive. Se ele vendesse por 90, ele vendia 40 pendrive. E ele percebeu a relação entre a quantidade que ele vendia e o preço como sendo essa relação aqui, ó, 130 menos X. Se eu vender por R$50, ele vai vender um monte. 130 menos 50 vai dar 80. Ele vai vender 80 pendrive. Então, de acordo com essa relação, de acordo com o preço e a quantidade, tem uma relação entre o preço e a quantidade de venda. E é claro, quanto mais caro eu cobro, menos as pessoas vão comprar, né? Tem menos gente com dinheiro. Quanto mais barato você cobra, mais gente vai comprar. Só que você vai... Manchei a porcaria da camisa. Só que mais gente vai comprar, só que você vai lucrar menos, né? Por cada unidade. Então você tem que equilibrar isso daí. E aí ele quer saber aqui, ó. Qual é a fórmula que permite você calcular o lucro máximo? Porque se você vende a R$40, você vai vender um monte de pendrive, mas não vai ganhar nada. Você vai pagar tudo que você receber, você vai pagar. Se você vender a R$130, você vai ganhar muito dinheiro em cada pendrive, só que não vai vender nenhum. Porque 130 menos 130 vai dar zero. Resumindo, você tem que equilibrar o preço com a quantidade de venda de forma que seu lucro seja máximo. Agora pense, como é que você descobre o seu lucro? Ora, o lucro, como é que eu descubro o lucro? Como é que é? Isso, você pega a quantidade de coisas que você vende e multiplica pela quantidade que você ganha em cada uma. Por exemplo, se eu vender 50 canetão e ganhar R$10 em cada um, eu vou lucrar 50 vezes 10. 50 canetão, R$10 cada um. 50 vezes 10, 500. Lucrar. Agora, quanto que eu lucro que o cara lá lucra em cada pendrive? Ora, ele compra por 40 e vende por X. Então, quanto que ele lucra em cada pendrive? X, que é o que ele vende, menos 40, que é o que ele paga. Então, o lucro de um pendrive é X menos 40. Esse é o lucro de um pendrive. E quantos pendrives ele vende? 130 menos X. 130 menos X. Então, o lucro dele é calculado por essa expressão. A quantidade de o lucro de um pendrive vezes a quantidade de pendrive. Aí você pode desenvolver isso daqui. X vezes 130 dá 130x. X vezes x dá menos x ao quadrado. 40 vezes 130 dá não sei quanto. Quanto dá? 4 vezes 13, 52. E 40 vezes x dá 40x. Né? Essa é a função L. Reorganizando essa coisa,
L vai ser menos x ao quadrado mais 170x, 170x menos 5.200. Tá certo? Não sei esse 5.200 aqui não, hein? 3 vezes 4, 12, 4 mais 1, 5. Isso aí. Agora, qual o valor máximo disso daqui? Olha, isso daqui é uma equação de segundo grau, ó, x ao quadrado. Como aqui está negativo, não sei se vocês se lembram lá do 9º ano, mas quando isso aqui é negativo, lembra? A negativo triste. Concavidade é para baixo. A parábola é uma coisa assim. Então ela tem um ponto máximo. Esse ponto máximo é exatamente o y do vértice dela. Né? Então aqui a pergunta, vamos só observar direito aqui. Descubra o preço x. Não. Expresse o lucro em função de x, está aqui. Ó. O lucro é em função de x, está aqui. E descubra o preço máximo que permita. Descubra o preço que permita o lucro máximo. O preço é x. Como o valor máximo está lá no vértice da parábola, e eu quero saber o valor do preço, o preço é x, então tem que calcular o x do vértice. X do vértice, não sei se vocês se lembram, mas se não lembram vão relembrar agora, é menos b sobre 2 vezes a. Ou seja, menos da fórmula, b é 170 sobre 2 vezes a é menos 1. Menos por menos dá mais, 2 vezes 1, 2, 170 dividido por 2, que dá 85. R$85 é o valor que ele deve vender para obter o lucro máximo. Dessa forma, ele vai vender 130 menos 85, dá quanto? X é 85, 130 menos 85. 10 menos 5 dá 5, 12 menos 8 dá 4. Ele vai vender 45 pendrives por um preço de R$85. Certo? Essa aqui vai ser a quantidade. E esse aqui vai ser o preço. Né? Aí, para lucrar, o valor que ele vai lucrar é só você multiplicar isso por esse. Né? E eu não vou fazer essa conta porque eu estou com sono já. Então, é isso, pessoal. Próxima etapa aí a gente corrige mais alguns exercícios. Estudem bastante.